Obrigado. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Mateus 24, vamos começar. Isso, afasta só um pouquinho aqui. Isso. Coloca o celular no silêncio, por favor. Evita conversar. Espírito Santo, o Senhor é o nosso professor. Nós estamos aqui para aprender com o Senhor. Ensina-nos. Dai-nos a tua graça e a tua sabedoria, Senhor. Alimenta-nos com a tua palavra, com a tua verdade. Pois o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. No nome de Jesus. Eu não sei pregar. Eu não sei orar como convém. Dependo de ti. Amém. Glória a Deus. Nós estamos numa série de mensagens falando sobre a vida plena. Estamos falando sobre vitória. E não existe vitória maior do que você permanecer com o seu nome escrito no livro da vida. É uma pena que alguns aqui, ao ouvir as pregações, isso não só acontece aqui, mas em muitos lugares, Jesus disse que o inimigo, ele rouba a semente que é semeada no coração. E a pessoa, ela ouve a voz do Espírito Santo, a semente, a palavra é semeada, mas a semente cai no solo rochoso e não consegue criar raiz. Ou vem as preocupações do mundo, não é? As aves dos céus, e leva a semente. Mas há aqueles que conseguem ouvir a palavra, ler a palavra, pregar a palavra e viver a palavra. Esses vão dar fruto. Glória a Deus. Esses vão dar fruto, porque esse fruto é produzido pelo Espírito Santo. Eu não posso produzir fruto de mim mesmo, sozinho. A minha justiça, ela não pode me salvar, porque a carne não deixa. Eu sou pecador e eu tenho que reconhecer isso, se eu quiser o perdão de Jesus. Escute, cuidado com o legalismo, cuidado com o fanatismo religioso que leva você a viver uma vida que tudo é pecado, e isso enfraquece a sua mente. E que se você comete uma falha, um deslize, você está perdido para sempre. Nós não confiamos na nossa carne, não confiamos na nossa própria justiça, confiamos na justiça de Deus em Jesus Cristo, e por causa do sangue nós temos o direito à vida eterna. Amém? Então, essa transformação, ela é de dentro para fora, e quem realiza é o Espírito Santo. Mas primeiro, você vai ter que reconhecer de todo o seu coração que você não é coisa alguma sem Jesus Cristo. Senão você vai ter apenas uma mudança de hábitos. Você vai mudar os hábitos. Você vai adquirir um conceito, um senso moral dado pelas leis, as leis morais dos homens e da Bíblia. Então você vai viver apenas como um religioso que tenta fazer as coisas certas, mas não consegue. É aí que muitos têm a fé fragilizada, e quando vão orar não conseguem resultados, porque não creem. E não conseguem crer porque esta fé é produzida quando nós confiamos no poder e nas promessas, no plano de salvação de Deus Pai, e esse plano está em Jesus Cristo.
E Jesus disse que a igreja vai ser arrebatada, mas iria surgir falsos cristos e inúmeros falsos profetas. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre esses falsos profetas que irão surgir. Na verdade já surgiram desde a época dos profetas, dos antigos profetas. Surgiram também na época de Jesus, dos apóstolos, e inúmeros falsos profetas nós vemos aqui no Brasil e em todos os países. Eles estão se multiplicando. E como identificar os falsos profetas? Como é que eu posso identificá-los? O Espírito Santo, pela palavra, diz: pelos seus frutos eles serão conhecidos. Através dos ensinamentos deles, e não só dos ensinamentos, das obras que eles fazem. Veja que o verdadeiro cristianismo, escute isso, nunca esqueça isso, ensina eu repartir o que eu tenho com o meu próximo. Repartir. A igreja primitiva repartia, os apóstolos recolhiam as ofertas, eram depositadas aos pés dos apóstolos, e eles ajudavam pessoas. A igreja primitiva, se alguém tinha um bem, um terreno, e já tinha sua casa, já tinha sua prosperidade, e tinha alguns bens sobrando, vendia ou repartia com quem não tinha. Hoje as pessoas brigam por causa de meio metro de muro, e muitas das vezes sai até morte entre vizinhos. Agora há pouco eu vi uma reportagem do homem que envenenou a esposa e matou a esposa, uma jovem de 30 e poucos anos, jovem, bonita, e ele envenenou ela. Por quê? Porque compraram uma casa financiada e colocou ela num seguro de vida. Num seguro de vida. Atenção aí, não sei se o José me colocou em algum seguro. Glória! E colocou então num seguro de vida. Envenenou a esposa, por causa de dinheiro matou a mulher. E é assim que o mundo está. E o que é que acontece com os falsos profetas? Atraem as pessoas apenas para bênçãos de cura divina e bênçãos financeiras. E quando essas pessoas são atraídas, eles, mesmo sabendo a verdade, não pregam a verdade. Porque quanto menos conhecimento as pessoas tiverem, é melhor para serem manipuladas. Isso acontece numa nação que, se é que se pode dizer que é uma nação, que às vezes parece um circo, e querem nos fazer de palhaço para financiar esse grande circo. E o que é que acontece? Não investem em educação, porque um povo que não tem informações, não adquire informações, também não vai saber dos seus direitos, talvez só saiba dos seus deveres, só do que deve ser feito para beneficiar um determinado governo. Mas os direitos é melhor não saber, para que esse povo não venha exigir e lutar pelos seus direitos. Isso acontece a nível de governos de um país. Isso acontece muitas das vezes a nível de uma família. Às vezes, sabe, há pessoas que preferem que a outra pessoa dependa dela e não que tenha vida própria,
que tenha independência financeira para ficar ali na mão dela. E isso está errado. Então acontece também, é uma tática dos falsos profetas. Porque se você é ensinado apenas que Deus é o maior garçom do universo, se você é ensinado que é só você fazer uma corrente ou uma campanha, ou dar dinheiro a uma igreja e os seus problemas acabam do dia para a noite, você não estará aprendendo o verdadeiro evangelho que nos ensina a amar a Deus acima de tudo e de todos e sofrer pelo evangelho. Sofrer também faz parte do evangelho. Escute isso. Sofrer também faz parte do evangelho. Mas esse sofrimento não é permanente, porque é só vitória no poder do Espírito Santo. Aleluia. Então você sofre, mas você caminha na vitória. Ele te conduz à vitória no meio do vale. E vitória não é só você receber uma bênção financeira aqui ou uma cura divina ali. Não existe maior vitória do que você ter o seu nome e permanecer com o seu nome escrito no livro da vida e ter amizade com o Criador de tudo e de todos. Amém? Amém. Não existe vitória maior do que esta. Por isso que uma coisa é ser evangélico, ter o título de evangélico ou de cristão. Tem muita gente enganada pensando que é um cristão. Talvez seja até um evangélico. Mas um cristão autêntico, piedoso, ele é um seguidor de Cristo. E Jesus disse que há critérios para segui-lo. É preciso amar a Ele acima de tudo, acima de pai, de mãe, de mulher, sabe, de filhos, de dinheiro, acima da sua própria vida neste mundo. Mas aí, os falsos profetas não vão ensinar isso. Por quê? Porque eles não têm interesse jamais em usar patrimônios que adquirem para a igreja, porque a igreja deve prosperar, claro que sim. Mas como é que deve ser utilizado esse patrimônio, essa prosperidade, esses dízimos, estas ofertas? Não seria para beneficiar as ovelhas, primeiro os irmãos da fé e depois os de fora, de alguma maneira? Ou seria apenas para construir impérios, verdadeiros impérios, impenetráveis, isolados e que discriminam outros irmãos? Porque o que é que acontece hoje com esses impérios? Se você é de outra denominação, você é um herege, sabe? Você não tem valor ali, porque não faz parte daquele grupo fechado. E aquele grupo fechado tem o interesse de trazer mais e mais pessoas que permaneçam ali e que não conheçam os seus direitos, só os deveres. E fiquem assim. E só existe uma maneira de você conhecer a Deus. É quando você ouve o Evangelho do jeito que ele é. Porque o Evangelho é a palavra. E a palavra é Jesus de Nazaré. Amém? Amém. Então Jesus avisou sobre isso. Como nós estamos numa época em que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, então vamos à leitura bíblica. Mateus 24. Gente, preste atenção, por favor, não esqueça essa palavra. Jesus saiu do templo, enquanto caminhava com os seus discípulos, aproximaram-se dele para lhes mostrar as construções do templo. E ele disse: vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas?
E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão, odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos devido ao aumento da maldade. O amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Vamos parar por aqui. Vamos lá. Em 2 Pedro, no capítulo 2, por volta do ano 65, Pedro, ele então traz, pelo Espírito Santo, esse ensinamento maravilhoso. 2 Pedro, capítulo 2. Em 1958 surgiu um falso profeta, um anticristo. Surgiu um tipo de Cristo, um falso Cristo, chamado Reverendo Mundo. E ele enganou mais de 3 milhões de pessoas. Ele fundou uma denominação chamada União das Famílias. E ele investiu pesado em propagandas de televisão e rádio. E ele fazia casamentos coletivos em estádios de futebol. E o que é que ele dizia? Ele morreu em 2012, aos 94 anos. O Reverendo Moon, da Coreia do Sul, ele ensinava que as pessoas deveriam beber um pouco do sangue dele. E aí ele tirava um pouco de sangue e os seus colaboradores misturavam com suco de uva e dava para aquelas multidões. E ele fazia um casamento coletivo e dizia que era o próprio Cordeiro de Deus. Enganou mais de 3 milhões de pessoas. Igrejas espalhadas em todo o mundo. E quantos falsos cristos surgiram? Guerras, rumores de guerras, terremotos em vários lugares e fome. E o amor, por ter se esfriado no coração de quase todos, então os falsos profetas estão cada vez mais avançando, ensinando erroneamente. Jesus, ele prospera. Eu sou um homem próspero. Glória a Deus. Você é próspero. Você é próspero. Nunca Deus vai deixar faltar nada para você. Nunca. Ele prospera. Nós somos testemunhas vivas que Deus traz a provisão. Se preciso for, ele, envia a viúva para fazer o bolo. Se preciso for, ele envia aves do céu, que levou carne no bico para Elias. Ele envia um anjo que levou para Elias pão e água, e ele caminhou 40 dias e 40 noites. Mas Deus não deixa faltar nada para você. Os médicos são autoridades instituídas por Deus. Um trabalho maravilhoso dos médicos, enfermeiros.
Eles trabalham, os medicamentos auxiliam, ajudam. Mas é um fato, só quem cura é Deus. É o Espírito de Deus. Só Ele. Porque Ele é o Criador. Ele pode consertar aquilo que foi danificado. Então, Jesus, Ele cura. A cura divina é real. Jesus, Ele ressuscita mortos e continua fazendo isso. Está lá em Hebreus 13:8. Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e será para todo sempre. Ele continua curando, inclusive quando Ele disse lá em Mateus 10:7, que eu amo essa passagem, porque Ele dá uma ordem direta: pregue o evangelho do reino. Aí Ele diz: cure os enfermos, expulse os demônios, ressuscite mortos, purifique leprosos, dai de graça o que de graça recebestes. Eu amo essa passagem, porque o meu ministério é baseado nesta passagem de Mateus 10:7. Quando eu estou pregando em qualquer lugar onde Ele me envia, eu vou com esta passagem no meu coração. A mesma coisa quando eu passo algum sofrimento, logo no meu coração o Espírito Santo fala em Romanos 8:28. Não se preocupe, isso vai cooperar para o teu bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ame a Deus, me ame, meu filho. Não me siga porque eu tenho um carro para lhe dar, eu tenho uma casa, ou tenho bens para te dar, mas porque eu sou o seu pai, pelo meu caráter, por aquilo que eu já fiz. Teu nome está aqui escrito no livro da vida, rapaz. Ame a Deus por isto. E as outras coisas serão o quê? Acrescentadas. Deuteronômio 28, se atentamente você ouvir a voz do Senhor, se você obedecer, tiver cuidado de obedecer os mandamentos que hoje Ele te ordena, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos na cidade do campo. Ele abençoa o teu cesto, a amassadeira, a ferramenta de trabalho. Ele abençoa os teus animais, Ele abençoa teus filhos, Ele abençoa a tua vida. Isso é um fato. Nós somos o sal da terra, somos iluminados, somos a luz do mundo. Glória a Deus. Agora, o que acontece? Se você não fizer de Deus o primeiro na sua vida, então você vai ser enganado, você vai ser um alvo fácil para os falsos profetas. Porque os falsos profetas, eles vão falar coisas que lhe agradem. Mesmo que você esteja errado, jamais eles vão contrariar você, desde que você possa oferecer o seu dízimo e oferta aonde eles estão congregando ou no ministério deles, no trabalho deles que eles fazem. Principalmente se o seu dízimo e oferta for algo que é para eles razoável. Então eles jamais vão lhe ofender ou confrontar o pecado, corrigi-los. Eles vão pisar em ovos. Jamais eles vão de repente até mudar o aspecto do rosto para você não se ofender. Eles jamais vão mostrar quem são. Porque se eles estiverem tristes, vão simular uma falsa alegria. Se eles estiverem vendo que você está errando no caminho, eles vão deixar você errar no caminho, contanto que você traga mais pessoas e que você continue sempre financiando eles. E eles irão investir em si mesmos, vão pensar no seu próprio ventre e jamais nas ovelhas de Deus. Jamais. E nós sabemos que o trabalho mais importante do mundo é a pregação do Evangelho. Os ministros devem viver do altar. O pastor, a família do pastor, deve colher os frutos
O apóstolo Paulo disse que devem ser os primeiros a colher dos frutos do rebanho. A ovelha, quando a lã é moldada, não é? Você tosa a ovelha, é assim que fala. Então a lã fica mais bonita. Então o dízimo é bíblico, a oferta. E os ministros devem viver no altar. Mas o que é que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo escândalos todos os dias. Nós estamos vendo o evangelho sendo denegrido e desacreditado. Quando você fala que vai numa igreja, hoje as pessoas dizem: vai dar dinheiro lá aquele ladrão? É verdade. Vai dar dinheiro lá na igreja, olha lá, ó, mais um sendo manipulado. Mas por que dizem isso? Muitas das vezes dizem com razão.